Olá pessoal, dando continuidade aqui nessa série de vídeos curtos sobre programação em R, eu vou mostrar hoje aqui um pouco do que a gente consegue fazer utilizando os pacotes do Tidyverse, né? O Tidyverse ele é uma coleção de pacotes do R, na realidade não é só um, mas um conjunto de pacotes, em que você utiliza para fazer análise de dados, trabalhar com ciência de dados, etc., né? O legal desses pacotes é que, como eles foram construídos de maneira muito semelhante. Suas funções foram construídas obedecendo uma determinada estrutura, de modo que você não consegue distinguir de qual pacote é aquela função que você está utilizando, né? Eles têm uma comunicação entre si bastante fluida, bastante direta. Obviamente, as funções do Tidyverse também funcionam com as funções do R básico, né? Porém, veio aqui para, o Tidyverse, na minha opinião, veio para deixar a programação em R mais dinâmica, mais prática, né? Mais robusta, especialmente quando você está querendo trabalhar com a análise de dados, ciência de dados. Tá? Então, eu estou aqui na página do Tidyverse. Isso aqui é o básico, né? Cada um desses ícones aqui é um dos pacotes básicos do Tidyverse. Né? Eu vou falar um pouco sobre eles. Primeiro aqui posso falar do readr. Então, isso aqui é um package desenvolvido para importar arquivos de texto para o R, né? Então, aquele arquivo de texto com formato tabular, né? Então, que você separou as colunas por vírgula, ponto e vírgula, ou o próprio símbolo de tabulação, né? Você consegue ler através do readr. O RBase também tem funções para isso, né? Só que o readr tem algumas implementações extras. A seguir, a gente pode falar aqui do pacote Tibble. Ele basicamente ele introduz uma nova classe de objetos no R, né, chamada Tibble. Ela é tipo um data frame, porém ela tem uma forma de trabalhar mais dinâmica, né, mais flexível. Ela é ainda mais flexível que o data frame. A gente viu nos vídeos anteriores que o data frame você consegue armazenar em cada coluna variáveis de tipos diferentes, né? Já o Tibble você consegue armazenar isso, mas também variáveis de classes, vamos dizer assim, mais complexas, como a lista, por exemplo, ou até mesmo um outro table dentro do table, né? Que é o que a gente chama de nested. Ah, já o dplyr e o tidyr, eles são dois packages para manipulação dessa estrutura de dados do table, né? Então, com eles, você consegue criar colunas, modificar colunas, os valores delas, você consegue transpor linhas e colunas, né? Você consegue fazer algumas operações de sumarização de dados, etc. Então, esses aqui são os pacotes mais utilizados aí, as funções mais utilizadas dentro do Tidyverse. Elas provavelmente estão dentro desses dois packages aí. Um outro package bastante interessante é o forcats, que ele ajuda a facilitar operações utilizando fatores, né? Então, fator é um tipo de variável que a gente não tinha visto anteriormente, mas basicamente quando você quer utilizar uma variável categórica no R, você é, pode fazer com que o R enxergue ela como uma variável do tipo fator, né? Então, quando você tem, por exemplo, cor do cabelo, cor dos olhos, isso são categorias, né? E essas categorias a gente chama de fatores dentro do R. O stringr, ele é um package voltado para manipulação de variável tipo character, então texto, basicamente, você consegue fazer operações ali no texto, né? Encontrar um padrão, substituir caracteres dentro da variável, dentro do texto, né? Deixar maiúsculo, minúsculo, esse tipo de coisa. O Purl, ele é um package muito, muito interessante, ele é voltado para fazer operações recursivas, né? Especialmente em lista, ele é muito útil para você fazer manipulação de dados que está em lista, né? Você consegue colocar uma lista dentro do table, a gente vai ver isso num exemplo. Então, quando você quer acessar os elementos dentro de uma lista no table, uma lista pura mesmo, né? Você consegue fazer com Perl de maneira bastante eficaz. Assim. Também você quer fazer a mesma operação em cada elemento de uma lista, então com Perl você consegue fazer isso de maneira bem eficiente.
E o ggplot, que também é bastante utilizado, né? Nesse caso aqui não para manipulação de dados em si, mas basicamente para geração de gráficos, né? Então com o ggplot é que você consegue fazer gráficos muito mais, esteticamente falando, muito melhores que o Base do R, né? A forma básica de criar gráficos no R. Você consegue adicionar cores, camadas, são gráficos já praticamente prontos para você fazer de fato uma publicação, né? Utilizando o ggplot. Então, esses 8 packages aqui, esses 8 pacotes, compõem ali o núcleo, né, do Tidyverse, né? Se você for aqui na seção packages, você consegue ver outros pacotes, né, além desses que a gente falou. Se você vier aqui embaixo, você vai ver que existem packages aqui para fazer importação de outras fontes de dados, que não são aquele texto tabulado, né, aquele texto tabulado, como, por exemplo, ler uma planilha de Excel, ler uma planilha direto do Google Sheets, se você consegue, né, acessar o Google Drive, você ler arquivos JSON, XML2, você trabalhar com APIs, etc, etc. Então, com database, isso aqui é bastante útil também. Você consegue, né, também manipulação de datas, variáveis do tipo data, variáveis do tipo tempo, né, de tempo. O que mais eu mostro? Sim. Uma adição bastante importante na programação do R, que o Tidyverse fez, foi adicionar o pipe, né, que é esse operador aqui. A gente não viu antes, né? Mas assim, ele faz com que basicamente o produto de uma função, ou seja, o resultado daquela função, ela seja vista dentro do R como o input da função seguinte, né? Então, você consegue criar uma cadeia de funções utilizando o pipe, sem ter que, toda vez que você utilizar aquela nova função, se referir novamente àquele objeto. A gente vai ver isso na prática como funciona. Isso aí é que deixa a programação do R muito mais dinâmica, muito mais prática, né? Ficou tão prático isso, essa implementação que vem dentro do Tidyverse, que o R, acho que a partir da versão 4.1, ela adicionou um operador pipe para o RBase, né? Então isso aqui não tinha no RBase, esse recurso, né, do pipe, e ele foi introduzido justamente porque ficou bastante popularizado aí a programação em R utilizando o Tidyverse, né? Aqui também ele fala de Tidy Models, que já é um grupo de packages específico para fazer a estatística preditiva, né? Então, trabalhar com modelos de aprendizado de máquina, esse tipo de coisa. Você pode utilizar o Tidy Models, que obviamente é compatível com o Tidyverse, né? E o RBase. Então, vou mostrar aqui na prática algumas funções aí mais utilizadas do Tidyverse, né? Vou sair aqui da janela e voltar aqui no RStudio. Então, já aqui no RStudio, a gente vai aqui em cima. Para instalar o Tidyverse, você utiliza a função install.packages, Tidyverse, né? Coloca lá entre parênteses, entre aspas. Já fiz no meu, posso repetir aqui, ele não vai deixar porque já está carregado aqui, né? E para carregar o package, ou seja, dizer para o R que eu vou utilizar as funções do Tidyverse, eu utilizo a função library, né? Library Tidyverse, ele carrega o pacote Tidyverse, tá? Então, para a gente utilizar como um dataset de exemplo, a gente vai trabalhar com esse objeto aqui chamado Star Wars. Então, de onde eu tirei esse objeto Star Wars? Quando você instala o Tidyverse, você ganha aqui de brinde, né, esse dataset chamado Star Wars, que você pode utilizar justamente para praticar, ver como é que as funções dos packages elas funcionam, né? Num dataset para testar. Dentro do R, na real, existem vários datasets, né? Você consegue ver uma lista deles, né? Utilizando, acho que é datasets, acho que é isso. Datasets é isso aqui, ó. Library R Datasets. Então você consegue ver aqui uma lista, né, de tabelas de datasets de fontes de dados completamente diversas, né?
que você pode usufruir aí para trabalhar ou praticar programação em R. E aí, no Tidyverse tem esse Star Wars. Então, a gente consegue ah, aprender um pouco, conhecer melhor o dataset Star Wars olhando o help dele. E aqui ele fala o seguinte, né, que é um dataset em que o dado original ele foi obtido a partir dessa API aqui do Star Wars, esse site, e basicamente ele dá informação sobre os personagens que tem ali na série de filmes. Então, ele basicamente diz aqui que o formato é um table, que é esse data frame evoluído, que contém 87 linhas e 14 variáveis, que são as colunas. Então, ele lista aqui as variáveis. São informações gerais, né? Então, nome, altura, peso, cor de pele, cabelo, ano do nascimento, sexo, gênero, planeta natal, qual é a espécie, quais foram os filmes que esse personagem apareceu, quais foram os veículos que esse personagem dirigiu e quais foram as naves que esse personagem pilotou, né? Então, basicamente, no dataset do Star Wars, o que a gente encontra é isso aí. Então, para ver, de fato, o dataset, você utiliza a função view. Então, com a função view, vou puxar para cá, então você consegue navegar aqui pelo dataset. É um dataset pequeno, então é fácil a gente ver ele. Então, tá vendo aqui o nome dos personagens, a altura, peso, cor do cabelo, você vê que tem alguns dados faltantes aqui, outros tipos de cores de outras partes do corpo, sexo, gênero, e etc, etc. O que é legal aqui desse dataset, que deixa ele ser especial para você praticar com Tidyverse, é que ele tem essas três colunas aqui, que são justamente os filmes, os veículos e as espaçonaves que os personagens apareceram, né, utilizando. E eles estão, na real, isso aqui são listas, né? Então, cada linha nessas variáveis corresponde a uma lista, que são a lista justamente relacionada ao personagem, né? Isso aqui você não consegue fazer no data frame, né? Você não consegue armazenar uma lista como uma variável no data frame. Então, o Tibble ele já permite que você consiga fazer esse tipo de operação aqui, né? Como eu já tinha falado anteriormente. Então, isso aqui é bem, bem interessante. Vamos voltar lá aqui, nesse script. Então, uma função também bastante interessante para a gente utilizar é essa aqui chamada glimpse. Então, nessa função aqui, ó, eu consigo ver, ter uma visão, né? Uma visão geral do meu dataset. Então, eu tenho aqui as mesmas 87 linhas, 14 colunas, e aqui ele me lista todas as variáveis e já me diz aqui qual é o tipo de cada uma delas, né? Dá um pequeno exemplo aí do que é que eu vejo nelas. Então aqui a gente tem variável do tipo character, tem variável do tipo integer, que são números inteiros, double, que são variáveis numéricas, mas também compreende números decimais, né? Então basicamente tudo em números reais. A gente tem aqui cor da pele, etc, etc. E tem aqui, ó, como eu falei para você, filmes, que é no formato de lista, né? Legal. Então, o que é que eu posso mostrar aqui de funcionalidade do Tidyverse, né? Então, primeiro que aqui a gente vai utilizar o operador pipe do RBase, que é essa forma aqui, né? Esses dois símbolos, você consegue acessar ele utilizando Ctrl Shift M, M de macaco. Então, Ctrl Shift M, você tem esse operador, né? Quando você instala o Tidyverse, ele passa a ser desse formato aqui, que é porcentagem maior que porcentagem. Você consegue alterar se você quer usar esse ou esse. Eles praticamente funcionam para todas as funções, existem só algumas exceções em que você meio que obrigatoriamente tem que utilizar esse operador aqui quando está trabalhando no Tidyverse, mas são raríssimas exceções, né? Então, basicamente você pode usar qualquer um dos dois que vai funcionar. A primeira função aqui que eu posso mostrar do Tidyverse é a função select. Então, com essa função aqui, a gente consegue selecionar, né, variáveis dentro do meu conjunto de dados. Então, aqui, ó, utilizando o pipe, né, basicamente eu estou dizendo, pegue o objeto Star Wars e então selecione a coluna name. Então, o pipe, a gente pode, se a gente estivesse falando, né, o que é para fazer, a gente poderia dizer que é se fosse a expressão e então. Então, selecione, pegue o dataset Star Wars e então selecione a coluna name. Então, se eu dou Ctrl Enter nessa linha, ele vai me mostrar aqui o resultado, que é basicamente
somente a coluna name do dataset Star Wars. Só para mostrar aqui, ó, utilizando o pipe do Tidyverse, né, que é o com porcentagem, ele vai dar o mesmo resultado. Né? Com a função select, eu também consigo selecionar, obviamente, não só uma, mas várias, né, variáveis, várias colunas. Então aqui eu selecionei aqui 5 colunas, ó, dou Ctrl Enter e ele me mostra somente aquelas 5 colunas. Aqui eu posso jogar com a composição das colunas, né? Então posso colocar o nome, na real, se eu quero que o nome ele apareça na terceira coluna. Então eu coloco aqui na terceira, em terceira ordem aqui nesse vetor, né? E aí ele vai aparecer aqui agora como a terceira coluna. Então aqui a ordem das colunas que eu seleciono é a ordem que vai aparecer no resultado. Legal. E aí é o seguinte, quando eu estou trabalhando com um dataset que tem muitas variáveis, né, eu posso também selecionar aqui ó, um intervalo de colunas, né, que elas estão presentes de maneira sucessiva, então uma do lado da outra. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu utilizo esse operador aqui, que é o dos pontos. Basicamente, o que eu quero dizer com isso aqui é um intervalo. Então, pegue o objeto Star Wars, selecione o intervalo de colunas entre a coluna name e a coluna skin color. Quando eu dou Ctrl Enter, ele me mostra aqui da coluna name até a coluna skin color, né? E se eu quisesse o contrário, então eu quero que você pegue o objeto Star Wars e selecione todas as colunas, exceto as colunas nesse intervalo aqui. Então eu passo o comando utilizando esse outro operador aqui, que é o exclamação, que é basicamente dizendo faça o oposto do que vem a seguir. Então, se eu der aqui Ctrl Enter, ele vai selecionar todas as colunas, exceto as colunas que estão no intervalo entre name, né, e skin color. Beleza, então utilizando a função select, eu consigo basicamente selecionar variáveis no meu dataset. Né? Poderia fazer isso no R básico? Poderia, porém de modo bastante diferente. Né? Por exemplo, para eu selecionar a coluna name, eu posso fazer direto aqui, né? Star Wars, utilizo esse outro operador aqui, esse from name, e ele vai me retornar aqui não como um data frame, né, como um table, mas ele me retorna como um vetor. Então aqui eu selecionei e ele me retorna como um vetor. Né? Se eu quiser selecionar um intervalo, eu teria que fazer já de outra forma. Né? Então eu teria que fazer tipo assim até assim. Então as 5 primeiras colunas. Aí ele já me retorna como um table das 5 primeiras colunas. Então perceba que aqui a sintaxe, né, é diferente. Né? O resultado é o mesmo, mas a sintaxe é um pouco diferente. Passando aqui para um outro tipo de função bastante utilizada, a gente tem a função mutate. Então, a função mutate, ela foi desenvolvida para a gente criar novas colunas, ou então a gente alterar as informações, os valores que tem em uma determinada coluna. Né? Então, eu posso tanto modificar o tipo de variável que eu tenho ali, por exemplo, de caractere para numérico, como eu posso, de fato, modificar os valores das variáveis. Então, quando eu utilizo a função mutate, aqui nesse exemplo, eu vou aqui criar uma nova variável. Então, mutate, vou criar essa nova variável aqui chamada birthYearInt, que é basicamente composta dos valores de birth year, o ano de nascimento, porém, como uma variável do tipo inteiro. Né? Então, se a gente dá um glimpse aqui, em Star Wars, você vai ver que a variável ano de nascimento ela está como double. Então, ela é uma variável numérica que permite números decimais, certo? Então, quero criar uma nova variável aqui que ela não permita casas decimais, seja só o número inteiro. Então, se eu der Ctrl Enter, sim, utilizando o pipe, eu também pedi para ele já utilizar a função view, né? Então, perceba que como eu estou utilizando o pipe, eu não preciso botar aqui dentro, eu não preciso colocar aqui dentro o nome do objeto, né? Porque ele já entende que é o resultado dessa linha aqui, dessa linha 29. Então, quando eu executo aqui, ó, ele me criou lá no final uma nova coluna, uma nova variável, somente com valores inteiros. Né? Tem os NA, porque realmente tinha NA na coluna de origem, né? Então ele vai repassar isso. Né?
quando eu utilizo o mutate, às vezes você quer, ele sempre cria no final do data frame, né? Mas aí você pode adicionar aqui no pipe uma outra função chamada relocate. Então, quero relocar aquela coluna, né? Então, relocate birth year integer, e aí eu posso escolher antes ou depois, utilizando before, e aí eu coloco o nome da coluna que eu quero que ela apareça antes, ou after, né? Então aqui eu vou colocar after birth year. Então vou colocar uma do lado da outra. Lembra de colocar o pipe aqui. Então isso aqui não é mutate, eu não estou alterando, não estou criando, só estou realocando a coluna, tá? Então, ó, quando eu Ctrl Enter, perceba que agora a coluna birth year ela aparece aqui. Porque além de eu ter criado, eu alterei a localização dela dentro do meu table para depois da coluna birth year. Então fica mais fácil a gente visualizar aqui, né? A diferença de uma coluna para outra. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, ele tem quem é esse personagem? É o Darth Vader. Então, Darth Vader ele tem 41,9 anos. Aqui na coluna Birthday Integer ele tem 41, porque não permite mais casa decimal. Então, seguindo aqui, eu também posso fazer um mutate e alterar o valor, como eu falei, da própria coluna. Né? Então, eu estou, na verdade, substituindo a coluna original por uma nova coluna com o mesmo nome. Então, é basicamente alterar o valor dela. Nesse caso aqui, ó, eu vou pegar a coluna skin color e transformar ela em fator, né? Que é aquele tipo de variável que eu falei que ele quer representar categorias. Então, se eu fizer isso aqui e der um glimpse, ele vai me mostrar aqui, ó, que a coluna skin color, que originalmente era character, ela agora é um fator, tá? Então, eu posso fazer isso para uma coluna ou posso fazer para várias colunas simultaneamente, combinando o mutate com o across. Então, o across ele sempre se refere a colunas, tá? Mais de uma coluna. E aqui eu posso dizer aqui, ó, mutate across. E aqui a gente utiliza aquela mesma lógica do intervalo, né? Entre a coluna hairColor e iColor, faça isso aqui. Converta para fator. Então, vou alterar múltiplas colunas. Fazer isso aqui e já vem com o glimpse que eu pedi. E agora você percebe que não só hairColor, como iColor e SkinColor, todas as três aqui agora são variáveis tipo fator. Eu não estou salvando o objeto, então essas alterações não estão sendo salvas, né? Estou simplesmente criando e mostrando, tá? Se eu quiser salvar, eu teria que fazer aqui, né, Star Wars igual, assim, e aí eu ia fazer aqui, Ctrl Enter, pronto. E agora sim eu alterei de fato o meu dataset. Se eu der um glimpse, ele vai continuar aqui como fator. Então essa é a função mutate. Ela serve para isso. Existem outras variações dessa mesma função, mas o objetivo basicamente é o mesmo, né? Que é alterar colunas, ou o tipo, ou as variáveis, os valores dentro dela. Um terceiro verbo, uma terceira função importante é a filter. Então, com a função filter, eu consigo extrair subsets, né, subconjuntos do meu dataset a partir da filtragem por determinadas variáveis. Pode ser numérica ou texto. Né? Então, aqui nesse exemplo, eu estou dizendo para o R aqui filtrar o meu dataset Star Wars e agora eu só quero todas as linhas em que a altura seja maior que 150. Então, eu só quero o personagem que a altura é maior que 1,5 m. Quando eu dou aqui o Ctrl Enter e faço o View, você vai ver que aqui só tem agora 69 personagens, o original é 84, e deixa eu fechar isso aqui, ó. Aqui está o original, 87, perdão. E aqui tem 69. Então aqui agora eu posso ter aqui no RStudio, ó, fazer um sort aqui, ó, e o mínimo é 157 e o máximo 264. Então aqui na função eu pedi tudo que for maior que 150. Por isso que ele só mostra esse subconjunto, né? Poderia também fazer assim, ó. Deixa eu fazer primeiro esse em cima. Utilizar a função filter, combinando através do operador lógico, i, né? E aqui agora eu estou dizendo assim, ó, eu quero a altura maior ou igual a 1,80 m e a altura menor ou igual a 200. Então, quando eu faço isso aqui, ele vai me dar somente
os personagens que estão nesse intervalo de altura. Então, no mínimo 1,80 m, no máximo 2 metros. Deu 34 personagens. Uma alternativa também, bem legal, é utilizar a função between. Então, a função between, ele é a mesma coisa desse filtro aqui, porém com a sintaxe diferente, né? Aqui eu passo qual é a coluna e aqui eu já digo o valor mínimo e o valor máximo, né? É importante que aqui é o valor incluso, né? Então é maior ou igual e menor ou igual, do mesmo jeito que estava lá de cima. Quando eu dou Ctrl Enter, ele faz a mesma coisa, tá? Então, maior que 1,80 m, menor ou igual que 2 metros. Aqui isso estava fazendo com número, né? Dá para fazer com caractere também. Então, por exemplo, aqui na coluna Hair Color, eu posso pedir para filtrar somente aqueles personagens em que a cor do cabelo seja blonde, seja loiro, né? Então, quando eu dou Ctrl Enter, ele me dá somente um personagem com cabelo louro. E aí é um ponto interessante, né, desse dataset, porque se a gente der um glimpse aqui, opa, melhor, se a gente der um view aqui no dataset original, Hair Color, deixa eu alinhar aqui por ordem alfabética, que a gente vai ver que tem vários blondes na real. Ó, o Luke Skywalker, o Anakin, então todos eles são louros na real. Só que qual é o ponto aqui, ó? Tem louro escrito com E e louro escrito sem o E. Duas formas são válidas, porém ele faz essa distinção no dataset justamente para você treinar aí as suas habilidades, né, de substituir valores, né? A gente não vai fazer isso agora, mas é interessante isso. Então eu posso colocar aqui Hair Color Blonde ou Hair Color, por exemplo, igual a Blonde. Tá? Tem várias formas de fazer isso, isso aqui é uma delas. E aí você está vendo que agora ele mostra todos aqueles que são louros, né? Também posso fazer usando o operador in. Então, imagina que você tivesse que buscar uma variável, né, que tivesse várias categorias dentro dela, e aí você não quer colocar todos esses ou aqui. Então, ao invés de você botar ou louro, ou louro escrito dessa forma, ou ruivo, ou cabelo preto, etc., você consegue colocar o operador in e passar para ele um vetor com todas as possibilidades, né? Então, aqui no caso do iColor, eu estou pedindo para ele filtrar a variável iColor e que todas as linhas sejam ou vermelha ou azul. Então, o valor da linha na variável iColor, ela tem que estar contida em um desses valores aqui no meu vetor. Então, quando eu dou Ctrl Enter, aqui só vou ter, ó, coloquei em ordem alfabética para ficar mais fácil, só cabelo azul e só cabelo vermelho. Então, tem 24 personagens dentro desse subgrupo, né? Legal. Então, isso aqui é a função filter. Obviamente, eu consigo combinar diversos filtros, eu consigo passar no mesmo filtro diferentes variáveis, eu posso criar camadas de filtros aqui, né? Eu geralmente gosto de fazer cada linha uma variável, né? Então, ao invés de colocar aqui assim, por exemplo, vou fazer aqui, ó, Star Wars filter, e aí eu posso colocar hair color igual a black, tá? E eye color igual a blue. Vamos ver se tem algum personagem assim. Vou dar um view. Olha lá, tem dois personagens, certo? Então ele tem que ter o olho, a cor do cabelo preta e a cor dos olhos azuis. Então é uma forma de você fazer. Você pode combinar variáveis dentro do mesmo filtro, né? Eu prefiro fazer de outra forma, que é trabalhar com a variável por linha. Acho que fica mais organizado. Então, se eu fizer isso aqui, vai dar a mesma coisa, certo? Coloco cada variável em uma linha. Legal. Próxima função, Summarize. Então, a Summarize ela já é uma forma de você agregar as informações no seu dataset, né? Então, você daqui já começa a extrair algumas informações descritivas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso passar para o Tidyverse assim, ó, pega esse dataset aqui, Star Wars, sumariza de que modo? Cria uma coluna chamada AVG e nela você vai colocar a média da altura, tá? Dentro da função min,
que é para calcular a média, você pode passar esse argumento aqui, que é o NA.rm, que é justamente para ele não considerar dados faltantes, tá? Tem que tirar a média. Então, quando eu dou Ctrl Enter aqui, ó, ele cria, agora ele não vai me mostrar o dataset inteiro, só vai mostrar a coluna que eu criei aqui, average, e vai me dar a média justamente da altura de todos os personagens. Se eu tivesse ignorado esse argumento da função min, ele me retorna o NA. Por quê? Porque tem dado faltante nessa coluna e com dado faltante ele não consegue calcular a média diretamente. Você tem que passar para ele esse argumento aqui. Eu também posso, obviamente, sumarizar com vários parâmetros de uma vez. Então, vou listando os parâmetros, um separado do outro por vírgula. Então, aqui eu quero agora não só a média, mas o desvio padrão da altura. Então, posso fazer aqui, ó, Ctrl Enter, e ele me dá a média e o desvio padrão, certo? Posso também escrever de outra forma, né? Lembra lá da função across, que eu utilizei lá em combinação com mutate, também posso utilizar aqui com summarize. Então, sempre que eu quero me referir a múltiplas colunas, executar uma mesma tarefa, executar a mesma função em várias colunas, eu utilizo essa função across. Então, aqui ele vai pegar o dataset Star Wars e sumarizar entre, né, todas as colunas que forem numéricas. Então, where is numeric, que já é uma terceira função, né? Então, summarize across where is numeric. Se você ler isso aqui, summarize entre as colunas que são numéricas, né? E o que é para fazer? Calcula a média. Então, isso aqui é uma outra forma de você escrever para calcular a média. Quando ele faz isso, ó, ele vai me pegar todas as colunas no meu dataset que é numérica e vai calcular a média, certo? Que vai calcular a média. Eu também posso fazer com intervalo, né? Então, summarize across height e mass. Então, calcula a média. Pega todas as colunas que tiver entre altura e peso e calcula a média. Ele vai fazer aqui, ó. Então, a média da altura, a média do peso. Só tem essas duas, né? E ainda eu posso criar uma função anônima, que é utilizando essa forma aqui de escrever, que também é a mesma coisa, tá? Mas aqui permite que você crie uma função mais complexa até, né? Do que tirar a média, tá? Então, quando eu faço isso aqui, ele vai estar sempre me dando o mesmo valor, sem problema nenhum. Claro, eu também posso fazer isso para variáveis que não estão exatamente uma do lado da outra. Então, quando eu uso esse operador aqui de intervalo, elas têm que estar obrigatoriamente uma do lado da outra, né? Aqui não. Aqui eu posso utilizar essa variação da função summarize, que é a summarize at. Então, summarize em. Summarize em, e aí você vai passar o parâmetro vars, tem que ter esse ponto, tá? Esse ponto aqui. Ponto vars, e aí você vai listar como um vetor de caráter todas as colunas em que você quer utilizar a função. Então aqui eu só quero entre altura e ano de nascimento. Se a gente vier aqui no dataset, eles não estão próximos, né? Ó, a altura está aqui, é a segunda, e o ano do nascimento aqui é a sétima coluna. Então, se eu tivesse feito com intervalo, ele ia pegar de altura até aqui, ia ter variável que é texto e ia dar erro, porque não se calcula a média de texto, né? Então, eu posso fazer dessa forma, e aqui eu passo o conjunto de funções. Então, aqui eu só passei uma função básica, tirar a média. Vou mostrar, olha lá, altura e ano de nascimento, calcula a média. E também posso passar como uma lista diversas funções, né? Então, esse aqui, esse summarize at, é o mais completo, né? A forma mais completa, mais complexa, mas também mais completa. Quando eu faço isso, ó, ele adiciona aqui, né, um underscore average para cada uma das variáveis que eu pedi para calcular a média e um underscore sd para todas as variáveis que eu pedi para calcular o desvio padrão, que foi a outra função que eu pedi. Então, automaticamente, ele já cria as colunas com nome, né? Então, isso aqui é um tipo de programação bastante eficiente, bastante dinâmica, né? Isso aqui, para fazer no RBase, você ia gastar um pouco de linhas de código para fazer isso. Perfeito. Esse summarize, ele é legal de você utilizar em combinação também no pipe, né? No pipe, quando você agrupa seus dados. Então, existe essa função aqui chamada group by, que ela agrupa os dados
por uma determinada variável categórica, ou mais de uma, na realidade. Então, por exemplo, eu posso pedir para o R agrupar meu dataset por sexo. Então, se eu venho aqui no dataset inicial, eu tenho a coluna sex. Quais são as opções que eu tenho aqui? Ó? Female, hermafrodita, male, que é macho, homem, masculino, né? None, nenhum. Então, esses aqui provavelmente são robôs, exato, são robôs. E também tem alguns dados faltantes. Então, vamos ver lá o que é que ele vai fazer. Tem, eu acho que 5 categorias, né? Na variável sexo. Perceba o seguinte, né? Isso aqui é também uma característica da tipagem dinâmica do R. Então, se eu der um glimpse Star Wars, você vai ver que a coluna sexo, ela não é uma variável do tipo fator. Então, eu falei lá que fator é a forma como o R enxerga categorias, né? É uma variável categórica. Mas, assim, por conta da tipagem dinâmica do R, se, se o seu dado está assim no formato caractere e, e você consegue perceber pela lógica que isso aqui são categorias, automaticamente o R, né, se você conseguir, não, se o R perceber que isso pode ser criado categorias, ele vai converter isso como uma variável categórica, como um fator, né, internamente, certo? Então, eu vou agrupar aqui por sexo e vou pedir para sumarizar aqui, ó, tirar a média da altura. Tá? Então, quando eu dou Ctrl Enter, veja que legal. Ele vai me mostrar agora aqui a variável sexo, cada uma das categorias, incluindo NA, e vai me dar a média em cada uma das categorias, certo? Então, isso aqui é bastante eficiente. Né? Eu posso, por exemplo, ó, aqui eu disse que era mais completo, né? Posso fazer um group by sex aqui, em cima, ó, e passar esse aqui, e aí ele vai fazer essa mesma coisa, tirando a média de desvio padrão dessas variáveis que eu escolhi aqui na função summarize at, e vai calcular isso para cada uma das categorias da variável que eu escolhi para agrupar. Então, isso aqui é algo bastante eficiente dentro do Tidyverse. Né? Como eu falei, eu posso agrupar mais de uma variável, então ele vai somando as categorias. Então, aqui agora eu quero que ele agrupe por cor de cabelo e cor dos olhos. Então, se eu tirar a média aqui, eu vou mostrar. Ó, e aí agora eu tenho duas categorias: cor do cabelo, cor dos olhos. Então, aqui, ó, todo mundo que for cabelo louro, olho azul, a média da altura é essa, 1,5 m. Se tiver essa outra categoria, a média de altura é 1,80 m. E assim vai. Existe um NaN aqui, not a number, provavelmente aqui não tem como calcular, por algum motivo, a gente poderia investigar, mas ele consegue, para cada uma das categorias, calcular a média dessa forma. Então, a função summarize ela é muito legal aí para você fazer a agregação dos seus dados, né? Você pode tirar a média, desvio padrão, você pode calcular a contagem. Então, quantos... vou fazer aqui, ó. Vou pegar esse aqui como exemplo. Então, se eu quiser quantas observações eu tenho em cada categoria, né? Então, eu utilizo a função n. Eu chamei aqui uma coluna de n. Quando eu passo, ele me diz. Então, eu tenho 16 pessoas do sexo feminino, personagens, né? 60 personagens do sexo masculino, etc. Né? Quantos NA eu tenho? E por aí vai. Então, existem diversas funções aí de agregação que você pode utilizar dentro do Summarize. Isso aqui é bem legal. Uma outra função rapidinha é o Arrange. Né? Então, aqui eu posso pegar meu dado e fazer o seguinte. Né? Lembra aqui na view do R, Studio, que eu consigo clicar no nome da minha variável e ordenar ela crescente ou decrescente, né? Se for numérico, ou então por ordem alfabética, crescente ou decrescente, se for texto. Né? Então, posso fazer isso aqui diretamente no código. Por exemplo, aqui eu posso organizar meus dados agora por ordem crescente de peso. Então, aqui está a variável mass, está aqui a terceira, está por ordem crescente de peso. Né? No original, ele não era assim. Ou posso fazer também por ordem descendente de altura, decrescente, desculpa, decrescente de altura. Então, está aqui, ó, ordem decrescente de altura. Obviamente, ele deixou de fazer o peso para fazer só a altura. E eu posso passar diversas sequências aqui para ele fazer o ordenamento, né?
Ele vai dar prioridade para a primeira e depois passa para a segunda e a terceira e assim vai. Então, essa aqui é bem rápida, né? A função arrange. E aí você usa geralmente em combinação também aí com a função descendant para alinhar em ordem descendente. Legal. E aqui vem só mais duas, eu acho. Mais duas, não, mais algumas. Mas algumas mais complexas, né? Que você já está mexendo aqui com a manipulação de toda a sua massa de dados, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Essa função, ela se chama Pivot Wider. Então, com a função Pivot Wider, você consegue transpor o seu dado, né? E de transpor a linhas em colunas, com base em uma determinada variável. Então, a gente olhando aqui o dataset Star Wars, ele está dessa maneira aqui, né? Eu vou até dar um view novamente, para não pegar os... Star Wars. Para não pegar lá os arrange que a gente fez. Então, o dataset original é dessa forma aqui. Mas aí, a gente pode supor que eu quero fazer o seguinte. Posso supor que eu quero pegar esse dado e transpor ele, colocar cada... Posso fazer uma sumarização, por exemplo, contar quantos indivíduos eu tenho por sexo, né? E aí transpor o dado. Então, vamos lá. Acho que na prática fica mais fácil de explicar, né? Vou só fazer essa parte aqui primeiro. Vou comentar assim, ó. Pronto. Ficar mais organizado. Então, se eu faço assim, ele me mostra nesse formato. Cada linha é um grupo, né? E a sua respectiva contagem aqui na coluna do lado. Mas aí, o que eu posso fazer? Eu posso dizer assim, não, eu quero que cada grupo vire uma coluna e as contagens sejam numa linha. Então, eu uso essa função aqui, Pivot Wider, que é para justamente transpor, para deixar largo, né? Wider, largo. Então, você tem que passar três parâmetros, né? Quais colunas você quer transpor. Então, aqui eu disse tudo, né? Everything. Então, todas as colunas, mexa todas as colunas. E aí, agora, o nome das colunas vai ser a partir de qual variável? Aqui, o ideal é que seja uma variável categórica, né? Então, sexo. E os valores vão vir de onde? Da coluna contagem. Então, quando eu faço isso aqui, ó, olha aí o que ele fez. Ele transpôs, tá vendo? Colocou agora cada categoria do sexo em uma coluna separada. Então, isso aqui é bem legal. Eu vou salvar isso aqui num data frame chamado X. Vou limpar aqui, ó, e vou chamar X novamente. Então, X está dessa forma aqui. Perceba que ele está considerando o NA também como uma categoria. Legal? E aí, o que eu vou fazer? Vamos supor que, então, eu tenho o dataset assim, eu quero fazer o contrário agora, quero inverter, né? Então, eu tenho X e agora eu quero colocar de volta no lugar. Então, eu utilizo a função pivot longer. Então, agora ele vai pegar o dado e transpor de coluna para linha. Então, quais são as colunas que eu quero mexer? Todas. Os nomes vão se tornar qual variável? Então, o nome das colunas vai ser transformado agora em uma coluna só, que vai representar uma variável categórica. Então, e eu quero o nome dessa variável sex. E os valores, né, que são as linhas, a gente vai transpor e vão se tornar uma coluna única. E para essa coluna única, eu vou dar o nome a ela de count. Então, quando eu faço isso aqui, ele vai agora voltar basicamente para o dataset original. Né? Então, se eu voltar aqui na função summarize, só para a gente comparar, ó, só esse trechinho aqui, olha como era e olha como está. Né? Percebam também aqui o seguinte, por conta dessa transformação, o NA se tornou de fato uma categoria, ele não está vermelho, então isso significa que ele não está mais sendo reconhecido como dado faltante, e sim agora é uma categoria. Então você tem como, dentro também do Tidyverse, manipular isso e dizer, olha, quando você enxergar isso aqui, NA, na realidade eu quero que você considere como um dado faltante. Aí você pode fazer uma mutação, né, utilizando mutate, uma variação dela, para retornar a dados faltantes. Uma outra função bastante interessante é a nest. Né? Então, a nest, ela justamente faz esse alinhamento aqui de colocar múltiplas variáveis dentro de uma única coluna, né? em um table. Então,
No dataset original Star Wars, eu tenho essas 3 últimas colunas aqui, que são listas, né, que armazenam aí informações sobre os personagens. Então, e se eu quiser, por exemplo, criar uma nova lista, em que armazene outras informações dessa tabela? Então, eu posso pensar que aqui tem muita variável exposta, né, e aí eu quero organizar um conjunto dessas variáveis em uma única coluna. Então, eu usei aqui como exemplo, ó, seleciona sexo, e também todas as colunas que contêm a palavra color no nome. Então, quais são as colunas que têm a palavra color? Vamos dar um glimpse aqui para a gente ver como funciona, né? Então, color a gente tem aqui, ó, hair color, skin color e eye color. E nenhuma outra mais. Então, ela vai pegar o sexo e vai pegar essas 3 colunas, né? Vai fazer o seguinte, vai agrupar pela coluna sexo. Então, vou agrupar pela coluna sexo, né? Que por conta da tipagem dinâmica ele vai entender isso como uma categoria, e vai fazer um nest. Ele vai aninhar tudo aquilo que tiver agrupado pela variável sex. Então, quando eu faço isso aqui, ó, é que me retorna, olha lá, é como se fosse um summarize. Como se fosse um summarize, porém agora ele está criando uma nova coluna, ele chama automaticamente de data, tá? E dentro dela vai ter todas as outras variáveis, né, que eu selecionei aqui, no caso, tudo aquilo que contém color, tá? Então, fica mais fácil se a gente dar um view. Vamos salvar como x aqui de novo. Salvei como x, tá? E vamos dar um view de x. Um view de x. Então, olha como fica. Fica a coluna que eu agrupei, então sex, ela fica aqui exposta, e aqui ele cria uma nova coluna chamada data, contendo todas as outras variáveis. Então, se eu clico aqui, ó, ele vai me mostrar vai me listar todas as outras linhas que tem no meu dataset original, cada uma dessas variáveis, mas todas elas em comum têm que o sexo é masculino. Esse outro aqui, ó, são todas as linhas para essas variáveis, essas 3 em que o personagem ele é feminino, né? Então isso aqui é bastante interessante quando você quer fazer uma agregação melhor do seu dataset, né? É uma forma de você fazer. E se eu quiser agora desfazer isso, né? Desfazer isso. Então, o que, que eu posso fazer? Como a gente salvou aqui em X, eu vou fazer no X mesmo. Então, vou pegar o objeto X, vou tirar isso aqui, porque foi para fazer o nest, né? E aí vamos supor que eu quero fazer um filtro, né? Só quero pegar aquelas pessoas de sexo feminino. Então, só quero pegar essa linha aqui, ó. Essa linha aqui. Pega só essa linha e dá um nest. Ou seja, tira dentro daquela coluna em que está todas as variáveis agrupadas e expõe de novo no dataset inicial. Então, quando eu faço isso aqui, esse aqui eu vou chamar de y, né? Vou chamar de y e vamos dar um view no y, view no y. Então, tá aqui agora, voltou, tá vendo? Ele volta como se fosse um único table. Então aqui tem todo mundo sexo feminino, que foi isso que eu filtrei, e ele expôs novamente aquelas colunas que estavam aninhadas, né? Ele desaninhou e colocou de volta aqui como se fosse um table. Então isso aqui também, dependendo aí do tipo de dado que você estiver tratando, acontece bastante, especialmente, por exemplo, em arquivo JSON, arquivo XML, que são listas, basicamente dentro do R ele interpreta como lista, então você pode ver muito isso aqui. Aí você vai querer muito fazer isso, né? Uma última função aqui também, que já está com mais de 1 hora, eu acho, 50 minutos. Então, uma última função é a chamada, são um grupo de funções joins. Então, essa função aqui ela é legal para você unir dois datasets, né, dois objetos em um único dataset com base em colunas que têm informações em comum, tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui dois objetos, um chamado x, que é somente nome, altura e peso, e um chamado y, que eu quero selecionar nome, todas aquelas colunas que contêm cola, então
vão ser 4 variáveis aqui, né? A gente já viu. E me filtre todo mundo em que o nome contenha Skywalker, tá? Então essa função grepl, grapple, né? Ela vai me buscar dentro de um vetor de texto todas as observações que contém essa sequência aqui, né? Então no caso aqui Skywalker. Se a gente for aqui no Star Wars, a gente vai ver que tem o Luke Skywalker, tem o Anakin Skywalker, deve ter mais algum aqui que eu não lembro. Mas a gente vai descobrir em breve, né? Então, salvei aqui X, salvei Y. Vamos dar uma olhada aqui no X, ó. Vamos dar uma olhada no Y. Então, a gente tem aqui, ó, 3 pessoas com sobrenome Skywalker. E também está contido nesse objeto aqui X, né? Então, o que é que a gente pode fazer? Vou utilizar um join que é o que chama de left join. Então, o que é que o left join faz? Ele vai pegar dentro aqui da função, né? Isso aqui é a ordem porta. Ele vai pegar o objeto que está na esquerda, vai unir com o objeto que está na direita através de uma coluna em comum, então chamada name. Veja que em ambos os objetos a gente tem essa coluna name, certo? Só que é o seguinte, ele só vai me retornar um objeto novo com todas as entradas positivas aqui na esquerda. E aquilo que não tiver na direita, ele não vai me retornar. Então, na prática fica mais fácil de mostrar, né? Criei aqui o zleft. Então, o zleft, ó, ele fez o seguinte, me deixou tudo que tinha no objeto X, que era o da esquerda, e só me trouxe aquilo que vinha do lado direito, que existia. O resto ele preencheu com NA, porque senão ia ficar faltando, né? Talvez se a gente der um view zleft, fica ainda mais fácil visualizar isso. Ó. Só tinha 3 pessoas com o nome Skywalker, que era o Y, então ele deixou dessa forma, né? Já se eu fizer o zwrite, que é o contrário, né? Ele vai me dar somente, ele vai considerar como o objeto resultante referente ao objeto da direita e vai excluir todas aquelas entradas, todas aquelas observações que não forem necessárias do objeto da esquerda. Então, zwrite, vamos visualizar ele, view zwrite. Zwrite. Então, perceba que só tinha o Y, né? Só tinha 3 linhas, então ele ignorou todas as outras, olha como era o X, ó, o X tinha 87, né? Então ele ignorou todas aquelas entradas do objeto X que não eram relevantes aqui nesse join, né? Nessa união, tá? E aí tem outras formas do join, né? Tem o full join, então ele vai pegar tudo, ele vai juntar tudo em comum. Então zfull, z underscore full, e vai me juntar tudo. Vai me juntar tudo. Aqui nesse caso vai ficar basicamente a mesma coisa do left join, né? Porque a forma como eu estruturei os dados vai deixar como se fosse basicamente a mesma coisa. E o zinner, que é o inner join, ele vai pegar somente o que tem em comum de fato. Ele vai ignorar tanto aquilo que não tiver no X quanto o que não tiver no Y. Então, ele só vai pegar de fato a intersecção, né? Então, o zinner, você fazer um view, zinner, que nesse caso aqui vai ficar também bastante parecido com o zwrite, né? O zwrite e o zinner, nesse exemplo, ficou igual. Assim como o zfull ficou igual ao zleft. Né? Bom, então isso aqui são, obviamente existem outras formas de você fazer esse join em situações mais específicas, né, mais interessantes, mas aqui foi só para ilustrar como funciona. Né? Então a gente viu, só para recapitular, né, alguns verbos do tidyverse, algumas funções. Então a gente viu select, selecionar colunas, variáveis, mutate para você adicionar ou modificar variáveis, o filter para você criar subsets, né, do seu conjunto de dados com base nos parâmetros do seu dataset, summarize para fazer a agregação dos dados, arrange para ordenar por um determinado valor, valores, pivot wider, pivot longer para você fazer um rearranjo do seu dataset, né? O nest para você fazer incorporar diversas variáveis em uma única variável, né? Em uma lista.
uma única variável do tipo lista, unNest, para você justamente retornar essa lista em diversas variáveis agora, né? E os joins, que vai fazer justamente essas operações aí de intersecção e união entre dois objetos, certo? Então, isso aqui é um básico muito rápido sobre o Tidyverse, né? Muito rápido mesmo. Eu acredito que ainda vou fazer mais um vídeo falando sobre o ggplot. Então a gente vai aprender a visualizar, né? Fazer um pouco de gráficos mais simples, tá? Nada tão sofisticado. E também eu devo fazer ainda um vídeo pegando todos esses conceitos que a gente viu desde o primeiro vídeo até o vídeo que eu vou fazer do ggplot e aplicar na prática. Era um dataset que eu criei muito interessante, tá? Então, espero aí que vocês tenham gostado e daqui a pouco eu gravo o próximo.